Boa tarde todo mundo, tudo bem? Deixa eu verificar aqui com o time da GVA se já tá tudo certo, se vocês conseguem me ouvir. Mas eu creio que tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Vou deixar aqui e a gente começa a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar desse Principado, né? Da história do Principado de Mônaco. Tem muita coisa aqui pra gente contar pra vocês. E eu espero que vocês se inspirem e gostem tanto dessa história e fiquem inspirados para procurar mais. Então, bora começar? Vamos falar um pouquinho de Mônaco. A ideia aqui hoje, gente, é trazer um pouquinho da história de Mônaco para vocês, mas sempre só um overview. A ideia é que vocês se inspirem para procurar algumas informações a mais, se inspirar, aprender um pouquinho mais sobre esse destino tão encantador. Então, vamos lá. Começando, eu queria falar para vocês que primeiro que o que eu vou abordar aqui hoje vai ser um pouquinho só de uma parte da história de Mônaco, né? A gente sabe que Mônaco tem história de mais de 300 mil anos atrás. No Jardim Exótico de Mônaco, inclusive, já foram encontrados alguns rastros que mostram que a região já era habitada por povos pré-históricos. Então, tem até algumas pinturas datadas de 1500 a.C. que foram encontradas por lá. Então, realmente, a história de Mônaco é muito antiga, tem muita coisa para ser explorada, para quem gosta de história, né? Isso é bem legal de saber. Mas, vamos começar, então, falando um pouquinho ali de 1297, que é quando a gente tem uma história um pouquinho diferente que acontece, que é quando a gente diz que foi a chegada da dinastia em Mônaco, quando realmente tudo ali começou como a gente conhece melhor. Então, em 1297 teve a chegada da dinastia Grimaldi. Foi quando o Principado realmente começou. Nesse ano, eu não sei se vocês já sabem essa história, quem sabe conta aqui pra gente, eu gosto de interagir, quero saber o que vocês conhecem do histórico de Mônaco, né? Mas em 1297, François Grimaldi, ele foi disfarçado de monge até ali a porta da entrada ali do Principado de Mônaco, né? Conduzindo um pequeno exército para reconquistar aquela região em nome do Papa, né? A fortaleza de Mônaco naquela época ela estava nas mãos de uma facção italiana rival. Então o François Grimaldi ele chegou lá vestido de monge, né? Com uma espada embaixo, pedindo esmola, pedindo comida, pedindo ajuda. E quando os guardas saíram para dar esse apoio para ele, ele sacou a espada e junto com esse pequeno exército eles invadiram a região e retomaram Mônaco. Então por isso é muito interessante saber, porque até hoje o brasão, ele tem essa história marcada, né? O brasão da família Grimaldi, ele contém os dois monges segurando as espadas, que é essa imagem que tem aqui. Então, é legal saber por que veio isso, né? Então, a gente começa a história daí, e a partir dali, né, ao longo dos séculos seguintes, Mônaco começou a prosperar, principalmente porque era um ponto muito importante, estrategicamente bem localizado, e um porto, eu vou até mostrar aqui para vocês, um porto muito relevante, né, ali na região, principalmente porque as rotas do comércio marítimo passavam por ali, e também ele foi marcado como uma base naval bem estratégica para as potências militares europeias. Então, eles disputavam constantemente o controle do rochedo, justamente para ter mais força ali na região. Então, Mônaco foi muito disputado, foi muito bem visto por todo mundo, justamente por essa localização bem estratégica, né? E aí, em 1604, o Lord Honore II, que é o da imagem que eu trago para vocês, ele subiu ao trono, né, e lançou Mônaco no seu grande século. Isso porque ele estava refletindo sobre as suas realizações, né, e ele se achou digno de um novo título, o de príncipe. Então, a partir daquele momento, ele definiu que ele seria príncipe e todos os seus descendentes Grimaldi também seriam príncipes. Então, por isso que Mônaco tem os príncipes, né? O Principado de Mônaco são todos os príncipes que tem lá da família Grimaldi. Então é legal a gente saber do porquê isso também. Enfim, e aí depois, né, deste feito, depois de Lord Honore II se definir príncipe, um tempo depois a gente começou ali a trabalhar perto, estamos falando ali perto da Revolução Francesa. E foi essa época que teve um forte impacto sobre a realeza europeia como um todo.
incluindo, claro, os Grimaldi. Então, Mônaco foi, nessa época, anexada à França e os membros da família real monegasca todos foram presos. E um tempo depois, essa anexação foi interrompida com a abdicação do Napoleão, isso foi em 1814, e todos os direitos dos Grimaldi foram restaurados. Então, eles puderam tomar de novo o seu território e seguir em frente, né, com o seu principado. Mas daí, Mônaco já estava retomando, né, o principado estava retomando suas atividades, e em 1861 aconteceu algo que mudou tudo. E isso é a parte mais legal para vocês. Trazer essa ideia, né? A importância do turismo, né, gente? Eu acho que até nesse momento que a gente está passando, a gente tem que reavivar esse momento, né? Trazer a importância do turismo para a gente. Então, em 1861, Mônaco entregou metade do seu território para a França em troca de dinheiro e independência, né? Porque o Principado estava passando por algumas dificuldades ali, pegou parte do Principado, entregou e se viu livre, né? Então ali o Principado seria independente, não tinha mais nenhuma ligação com a França. E o príncipe Charles III, que é quem estava no trono nessa época, ele percebeu que a maioria dos recursos naturais de Mônaco estava se perdendo, porque estava praticamente naquela parte do que ele entregou para a França. Então ele tinha que fazer alguma coisa para restabelecer a base econômica do Principado. Daí o que ele decidiu? Ele pensou: o que eu posso fazer para atrair mais dinheiro para cá? E a resposta, gente, estava no turismo e no entretenimento. Eles criaram, então, ali na região de Monte Carlo, um cassino, que é esse cassino de Monte Carlo famosíssimo, né? Que a gente tem a imagem aí. Eles criaram o cassino aproveitando a estação ferroviária, né? Bem ali na frente do cassino tinha uma estação ferroviária que era super conectada e trazia muitos trabalhadores ali, passava muita gente por ali. Então, eles decidiram, em frente a essa estação ferroviária, criar o cassino. E daí as pessoas iam até Mônaco para jogar, aproveitavam um tempo lá, jogavam, era para quem tinha, quem podia, né? Quem tinha esse status podia ir lá jogar. E eles tinham um horário para voltar no horário do trem. Isso é uma curiosidade muito interessante, porque quando você entra no cassino de Mônaco, né? Você vê relógios em todas as salas. E é muito engraçado, porque em outros cassinos do mundo inteiro, a ideia é que a pessoa que entra no cassino, né, ele perca o horário, aproveite, né, perca a noção do tempo. E não, em todos os lugares do cassino de Monte Carlo tem um relógio que era justamente para quem estava lá não perder o horário do trem para voltar para sua cidade natal. Então isso é muito legal, tem um relógio ali na frente e é uma curiosidade muito interessante. E daí, enfim, muitas pessoas começaram a ir lá. E para quem já teve a oportunidade, quem puder, conta aqui no chat pra gente. Muita gente ia ali pro cassino, né, para curtir esse glamour. Tem muita história ali também no próprio Cassino de Monte Carlo, que é contada. Se você tiver a oportunidade de ir para Mônaco, aproveita, faz um tour no cassino para conhecer, para sentir a história, porque realmente é muito legal. E eles viram, né, o pessoal de Mônaco viu que estava dando certo, muita gente estava aparecendo. E eles pensaram: bom, como é que a gente pode ainda melhorar isso? Trazer mais dinheiro aqui pra gente, mais recursos. Eles pensaram: bom, as pessoas vêm pra cá, os homens vêm jogar, e as mulheres ficam meio sem ter o que fazer, fica meio chato. Como que a gente vai manter mais gente? Então eles criaram a Ópera de Monte Carlo, que tá ali do lado, justamente para essas esposas poderem aproveitar o tempo quando os seus maridos, né, estavam jogando. Então isso é muito interessante, como surgiu. Começou a dar certo, começou a funcionar ainda melhor. Eles viram que o entretenimento trazia, né? O turismo de entretenimento trazia muitos recursos para eles. E pensaram: por que eu tenho que mandar as pessoas embora depois que jogam, né? Então eles ficam o tempo todo jogando, mas preocupados com a hora de voltar? Já sei, vamos criar um hotel. E aí criou-se os hotéis ali, né? Então criou-se toda uma estrutura. E essa estrutura, né, ela foi criada em 1863, que foi quando se estabeleceu a Société de Bains de Mer, que é o SBM, né? Essa empresa, ela constituía até então no cassino, em alguns hotéis que foram sendo criados, o teatro, enfim, tudo foi se criando com essa SBM, né? Para florescer e tornar a base do bairro de Monte Carlo. Então tem toda essa história, né? E é muito interessante de visitar, principalmente porque
você percebe que não se perdeu esse caráter histórico. A decoração, a pintura, tudo é histórico, tudo traz essa classe daquela época. E diferentes de outros cassinos pelo mundo, quem tiver oportunidade ou quem já teve a oportunidade de entrar no Cassino de Monte Carlo, vai ver que ele não é cheio de máquinas, mesas, ele é bem exclusivo, as máquinas são separadas, né? Tem salas individuais, inclusive tem até uma história lá de uma sala que era fechada apenas para mulheres, porque tudo era voltado, todo esse entretenimento era voltado para um público específico. Eles queriam trazer o melhor para quem estivesse acessando o Cassino de Monte Carlo. Então, tudo era, o mais importante ali era a qualidade e não a quantidade. Quem faz o tour histórico aprende tudo isso, pode ver, né, sentir ali naquela época, porque eles contam todos esses detalhes e principalmente essas curiosidades pequenininhas, né? Então, muito bem, você ainda quando visita esse esse Cassino de Monte Carlo, você ainda tem essa experiência de exclusividade, né, que era para poucos, esse glamour e toda essa excelência diferenciada, tá? Então é legal falar muito do cassino e do SBM, porque o Cassino de Monte Carlo é de onde, é de onde veio todo, de onde nasceu essa essência do Principado, né? Essa busca pela excelência, pela atratividade, pelo exclusivo e principalmente pela cultura. É legal a gente pensar o quanto Mônaco traz essa questão cultural pra gente, né? Convido até vocês a darem uma olhada no calendário de eventos de Mônaco, né? Para ver a quantidade de eventos culturais que rolam por lá. O ano inteiro tem coisas acontecendo, tem cultura para todos os gostos e o tempo todo ali à disposição de todos que estão visitando o Principado, né? Claro, em Mônaco tem outros cassinos também, para quem tiver curiosidade de visitar. E, enfim, vale fazer essa visita, mas principalmente visitar o Cassino de Monte Carlo para entender essa essência e entender a essência do porquê é tão importante para Mônaco a questão cultural dentro do seu território, tá? Eles fazem tudo com muita qualidade, tudo pensado bem no público deles, e, enfim, é tudo muito ligado. Muito interessante ver toda essa parte. Por isso que a agenda cultural de Mônaco ela é tão rica e tão diversa. Dá uma olhadinha lá no site depois, aí vocês me contam o que acham, tá? Muito bem. Nos dias atuais, né, a Mônaco se desenvolveu, criou toda essa estrutura, o SBM e, enfim, outros hotéis apareceram também, tudo foi sendo criado, construído. E ali, mais ou menos, em 1949, foi quando o príncipe Ranier III ascendeu ao trono. E um tempo mais tarde foi quando ele chamou a atenção do mundo com seu casamento com a Grace Kelly. Foi um casamento de conto de fadas, foi incrível, muita gente viu, né? Muitas mulheres ainda vão para lá para se sentir como a própria Grace Kelly. E Mônaco ele ainda permanece como essa monarquia, né? Com o príncipe Albert II como seu chefe de estado e com toda essa história, toda essa desenvoltura para vocês aprenderem. A família Grimaldi, inclusive em 1997, eles comemoraram o aniversário de 700 anos do reinado, gente. É bastante, tem muita história ali para ser vista e experienciada, principalmente isso. E experienciar, né, como o desenvolvimento do Principado aconteceu por causa do turismo, a importância do turismo para um local, isso é muito legal. Muito bem, hoje a gente fala que Mônaco, principalmente além dessa questão de entretenimento e cultura, é uma extensão perfeita para qualquer viagem, né? Ela tá uma região super bem localizada, tá ali na Europa para todo mundo acessar, estender uma viagem, começar uma viagem, sabe? Aproveitar mesmo o glamour acessível de Mônaco para conhecer e ter essa vivência, né? Entender um pouco mais da história. Então é muito bacana poder ter isso. Então, se tá fazendo uma viagem para Europa, estende, coloca mais alguns dias em Mônaco para poder conhecer tudo isso. Principalmente porque, e isso é muito importante, a gente já falou algumas vezes aqui no canal, mas eu quero falar para vocês porque isso é muito relevante pro profissional do turismo, é que a gente tem um benefício muito bacana rolando para o mercado brasileiro, que é o passaporte de Monte Carlo. O passaporte de Monte Carlo é super exclusivo, né? É para o passageiro que ficar 3 noites de hospedagem. A partir de 3 noites, ele recebe esse passaporte, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Ele é vermelho, com um brasão dourado, super bonito. E dentro tem um booklet, né? Nesse booklet, o passageiro vai ter entradas para todos os jardins e museus do Principado. Então, gratuitamente, ele já vai receber isso por ficar 3 noites
de acomodação lá. E, claro, o passageiro ficando lá, ele ganha também, com esse passaporte Monte Carlo, o transfer de chegada ou de saída de helicóptero a partir do aeroporto de Nice. Então, se ele opta, por exemplo, pelo transfer de chegada e ele gostou da experiência, ele quer voltar também para o aeroporto de Nice de helicóptero, ele tem 20% de desconto nessa outra perna, né? Então, é muito legal. Isso só é válido para pessoas, né, para passageiros que comprem através de profissionais do turismo. Então, passageiro direto, comprando com o hotel direto, ele não tem. Então, tá na mão de vocês, gente. É mais um benefício. Assim que o turismo tiver essa retomada, que as pessoas voltarem a viajar, inclui Mônaco. Eu tenho certeza que seu passageiro vai ficar encantado. Vai ser um momento muito delicioso da viagem dele, ainda mais com benefício tão bacana, tá? Então, vai ficar ali na região da próxima a Mônaco, outras cidades. É legal pensar em tentar incluir Mônaco como o ponto inicial, justamente porque às vezes os valores são os mesmos, ou não tem uma diferença tão grande, e teu passageiro vai ter toda essa experiência diferente, né? Então, dito isso, essa foi uma das inspirações que a gente trouxe. Conhecer a história de um destino que você viaja é de extrema importância, né? Até para você poder entender um pouco mais da cultura local. E a gente trouxe isso aqui para vocês. Para você se você quiser ter mais alguma inspiração ou quer aprender um pouquinho mais, tem alguns e-books muito legais que o time da GVA criou e tá disponível para vocês gratuitamente. Além disso, no biromundo.com, que é o escritório virtual da GVA, vocês também encontram galeria de fotos, alguns releases, tem as Monaco Magazines que foram publicadas, tem também as informações do passaporte de Monte Carlo, tudo lá disponível para vocês. É só acessar o biromundo.com e vocês vão ter todas as informações, certo? Muito bem, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. Se vocês têm alguma dúvida, querem tirar querem alguma dica ou ter alguma informação a mais, é só me enviar também uma mensagem. Tá aqui os nossos contatos aqui do escritório da GVA. Estou sempre à disposição para poder passar um pouquinho mais dessa paixão pelo destino que a gente tem e, claro, ajudar vocês a promoverem ainda mais esse destino para todos, tá bom? E, bom, com o meu contato aí, convido vocês também, para quem já foi para Mônaco, teve essa experiência, visitou o cassino, quer me contar, quer trocar alguma experiência comigo, é só mandar lá, tá bom? E claro, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de Mônaco, tem vários webinars no GVA e-Learning, nosso canal do YouTube, muitas inspirações interessantes, tudo lá disponível para vocês. São webinars rápidos, de 15 a 20 minutos, com informações bem específicas que podem atrair muito mais informações para vocês, né? Muito mais inspirações para os seus passageiros também, tá bom? Quero agradecer a todos, espero encontrá-los em breve. A gente se fala. Beijo!